Então, Provérbios 29, verso 18. Provérbios 29, verso 18, a palavra diz: onde não há revelação, aonde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Então aqui diz, onde não há revelação de Deus, da palavra de Deus, o povo se desvia. Mas como é feliz aquele que obedece à lei. E o Salmo diz também, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, a igreja é o sal da terra e é a luz do mundo. A igreja é que traz a palavra para nos abençoar. Quem concorda comigo? Para as crianças na geração da fonte, para os jovens, para os pré-adolescentes, para nós, para a nossa família. A luz que resplandece no meio das trevas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus que é proclamada na igreja, é revelada na igreja através da igreja. Eu citei também a tradução na nova linguagem, né? Linguagem de hoje. Provérbios 29, 18, mesmo Provérbios. Um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. E a tradução atualizada fala, onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas aquele que observa a lei, ele será feliz. Então o projeto de Deus através da palavra é nos iluminar os nossos passos, os nossos caminhos, nos dar uma vida plena, abundante, uma família saudável, uma vida próspera, saudável, uma nação saudável. E Jesus ilustrou isso também, eu citei em Mateus 5, falando que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Não se pega uma candeia, uma lamparina e esconde debaixo da cama, mas se coloca num lugar onde todos possam ver. Por isso que a igreja está aí nos meios de comunicação, por isso que a igreja está abrindo templos, para que todos possam receber a palavra de Deus, ser instruídos da palavra de Deus e alcançar a tão desejada vida plena, abundante, alegre, feliz, que Jesus prometeu. Claro, não sem lutas, sem aflições, mas com vitórias em nome de Jesus. E nós falamos também, lá em 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus derramou sobre nós o espírito de poder, o espírito de amor e o espírito de equilíbrio ou moderação. Deus tem derramado esta ousadia, como? Através do Espírito Santo. João 16, capítulo 7 e 11, foi onde eu parei domingo passado. Jesus falou a João 16, verso 7 agora, mas se eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. E aí no verso 8 ele declara, capítulo 16 de João, verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu falei que o convencimento do pecado é que Deus, ele quebra o encantamento, a palavra, o Espírito de Deus, ele nos mostra que a sedução e engano do pecado, ela promove a morte, mas o arrependimento e a conversão a Deus, ela promove a vida plena, a verdadeira libertação e uma vida abundante na presença de Deus. Ela quebra esse engano, esse véu que muitas vezes obscurece a mente e o coração das pessoas. É o poder do Espírito que convence. Nossa responsabilidade é anunciar a palavra, mas quem convence é o Espírito. E não só isso, Jesus falou que iria convencer também da justiça e do juízo. Por quê? Porque Satanás foi julgado,
e a igreja se levantou para prevalecer contra as portas do inferno. O príncipe deste mundo lá, a palavra diz em Mateus, o príncipe desse mundo já está julgado. Naquele texto de João, do juízo, vamos abrir lá no verso 11, João, no versículo 11, 9, 10 e 11, do pecado, o Espírito convence o mundo do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai. Jesus não ficou no sepulcro, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu as trevas, e ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Levanta as mãos e fala: Deus estabeleceu a justiça. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? E ele falou: eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Satanás, ele foi condenado pelo poder da cruz, pela ressurreição de Cristo, e ali nasceu uma igreja vitoriosa, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que vai promover uma vida plena numa sociedade que está em trevas, em nome de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, da justiça e do juízo. Se você abrir comigo em Colossenses capítulo 2, verso 12 e 15, o apóstolo Paulo, falando à igreja, ele fala sobre a ressurreição de Cristo, sobre o batismo, que é nós participarmos da ressurreição de Cristo. E ele fala: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Diga comigo: segundo a palavra, eu que fui batizado nas águas, eu fui sepultado com Cristo, mas eu fui ressuscitado com Cristo. Levanta as mãos e fala: o poder do Espírito que ressuscitou Cristo, ele me revestiu após o batismo nas águas. Eu e você fomos ressuscitados, mas como pode ser isso? Mediante a fé. É através da fé que nós participamos da morte e da ressurreição de Cristo. Fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E ele continua dizendo: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, através do arrependimento, nós voltamos o coração para Deus, arrependemos de uma vida mundana, através do batismo nas águas, selamos a aliança com Deus, recebemos o poder da ressurreição para viver uma vida vitoriosa. E ele nos perdoou todas as transgressões. E olha o verso 14, que coisa maravilhosa. Cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. E ele a removeu, pregando-a na cruz. Meu irmão, o governo, a autoridade do maligno estava sobre o velho homem, que estava debaixo destas ordenanças, deste jugo, que o pecado tornou ele refém dos poderes malignos. Mas a palavra diz que ele removeu e ele pregou na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Meu irmão, Deus te fez livre, Deus fez a igreja livre de todo jugo, de toda opressão, de todo o poder maligno, em nome de Jesus. E isso também o profeta Isaías, abre comigo Isaías 52, ele profetizou também isso. Isaías 52, a partir do verso 1.
Desperta, desperta, Sião, vista de força, vista as suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. E aí ele diz no verso 3, versículo 2, aliás: sacuda para longe a sua poeira, levante-se e sente entronizada, ó Jerusalém. Livra das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Meu irmão, eu queria destacar esse texto, essa parte do verso, fala: levante-se e sente entronizada, ó Jerusalém. Quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos debaixo da orientação da palavra, quando nós estamos na igreja, quando nós temos o batismo nas águas, quando nós somos cheios do Espírito, quando nós deixamos o Espírito nos renovar e nos encher constantemente, nós vamos ter esta posição: levantar e sentar entronizado. Sabe o que isso fala? De poder, de autoridade, de realeza. A beleza, a autoridade, o poder de Cristo está sobre você, sobre a sua mente, sobre a sua vida, sobre a sua casa. E nesta campanha de Daniel, maravilhoso essas três unções. Talvez momentaneamente o diabo se levantou, o inimigo se levantou em alguma área da sua vida e você está passando um momento de vergonha. Mas aqui fala: levanta, ó igreja, levanta, ó Jerusalém, levanta, homem e mulher de Deus, assenta com Cristo à direita do Pai e reveste da sua roupagem formosa, da sua realeza, em nome de Jesus. Mas para isso eu e você não podemos deixar a lâmpada do Espírito, a chama do Espírito apagar em nós. A igreja da nossa geração não pode deixar a religiosidade, a frieza ou a iniquidade entrar pelas portas da igreja e apagar a chama do Espírito. Quem entende o que eu estou falando? O inimigo quer apagar a chama do Espírito. Como o faraó falou para Moisés: vocês vão adorar a Deus, mas vocês não vão tão longe, vocês vão continuar debaixo do meu governo, debaixo do meu domínio, debaixo da servidão para o Egito. E Satanás, quando ele perde você e você começa a estar na igreja, ele quer tirar o fogo e a chama e a intensidade espiritual do seu coração. E se ele faz isso, ele vai tirar a intensidade espiritual da igreja do Senhor. Por isso que lá em Apocalipse, o apóstolo João recebeu aquela revelação e o Senhor Jesus trouxe a advertência para que a igreja não perdesse a intensidade. Antes de ir para Apocalipse, vai comigo em 1 Samuel capítulo 3, verso 3. 1 Samuel a partir do verso 1. Capítulo 3, vamos pôr a partir do verso 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor. E a palavra diz: naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Vamos lá para Provérbios. Aonde não há revelação da palavra, onde não há profecia, o povo se corrompe. Não é isso que diz? E se você vê a história de Eli, você vê que os filhos dele também perderam a intensidade espiritual. Eli tinha temor, mas não tinha intensidade. Os filhos de Eli não tinham intensidade e não tinha temor. Fala comigo: misericórdia. Quem quer levar a sua casa no poder do Espírito Santo? Não é o conhecimento, não é a religiosidade, é o poder da palavra, é a unção da palavra, é a revelação da palavra que se manifesta quando nós estamos diante do Senhor. E a palavra diz que isso se tornou raro. Meu irmão, a alegria do Espírito
é a nossa força. Servir a Deus não é na força da carne, é na alegria do Espírito. Quem tem alegria de servir a Deus, quem tem alegria de estar na casa de Deus, tem a alegria de buscar a face do Deus Todo-Poderoso. Então, a palavra diz que era rara. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Meu irmão, cadê a visão profética? Cadê a realeza? Cadê a soberania? Cadê o poder de Deus? Deus quer que a igreja desta geração, ela não esteja prostrada, mas ela esteja agindo profeticamente na sociedade. Eli estava fraco, estava prostrado, porque ele perdeu a sensibilidade, ele perdeu a intensidade. Meu irmão, não basta ser sacerdote, tem que ser intenso. Não basta estar na igreja, tem que ser fervoroso. Deus te incendeia e te renova aqui na casa dele, em nome de Jesus. Que eu e você possamos buscar a chama do Espírito. Olha o verso 3. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado, e Samuel estava deitado no santuário, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Deus está chamando a mim, a você. Deus está chamando a nossa igreja, Deus está chamando a nossa geração para receber uma unção nova, para ter uma revelação nova, para renovar a intensidade, para renovar a aliança, para renovar a fé, para renovar o compromisso com o Senhor e a sua palavra. Fala para o seu irmão, ouça a voz do Espírito. Quem vai ouvir a voz do Espírito? Ouça a voz do Espírito, domingo após domingo, segunda após segunda, terça após terça, quarta, quinta, nos pequenos grupos. A nossa igreja, a nossa liderança está liberando uma palavra de fé, uma palavra de santidade, uma palavra de renovação, de mente e de força. A promessa de Deus para a igreja é: levanta, sacode o pó, assenta no lugar que Deus te colocou, toma as suas vestes formosas, reveste da realeza. Realeza fala de majestade, de autoridade. A igreja não é fraca, a igreja é forte no Senhor, e você na igreja é fortalecido, é renovado, em nome de Jesus. Por isso que Jesus, ele trouxe para o profeta João, lá na ilha de Pátimos, a revelação, a visão e a advertência para que a igreja não perdesse a intensidade. E aquela advertência, ela serve para a nossa geração. Vejamos agora sim, alguns textos, alguns versos que eu destaquei lá em Apocalipse, começando do capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, a palavra diz que no tempo de Samuel, a lâmpada ainda não se apagara, e o diabo quer apagar a lâmpada da sua vida, da sua casa e da igreja, mas Deus está falando, e se eu e você ouvimos o chamado, respondemos, nos levantamos, Deus vai resplandecer em nossa vida, em nome de Jesus. Então abre comigo lá, Apocalipse capítulo 2, vamos começar primeiramente, versículo 4. Deus falando à primeira igreja. Qual era a igreja? A igreja de Éfeso. Ele falou, vamos ler um pouquinho, o verso 3, Apocalipse 2, 3. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor.
lembre-se de onde caiu, arrependa e pratique as obras que praticava no princípio. Se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Um dos ataques de Satanás, aqui está falando, olha, você é uma igreja operante, você persevera, você suporta aflições, você não desfaleceu. Ela tinha obras para engrandecer o nome do Senhor, mas ela perdeu o primeiro amor. Quem não quer perder o primeiro amor? A alegria de estar na casa de Deus, o desejo de chegar o domingo, de chegar aquele momento de oração, aquele momento de busca, aquele momento de comunhão com o seu Deus. Eles estavam agindo, como o apóstolo pregou alguns anos atrás numa conferência, eles estavam agindo mecanicamente. Um filho e uma filha de Deus, ele age movido pelo amor, pela paixão que ele tem a Cristo Jesus. Nós cantamos hoje aqui, vem incendiar o meu coração, eu tenho fome, eu tenho sede, que nada tira a fome e a sede da presença de Deus em nosso coração. Quando abrir a palavra, quando vir cultuar, quando estiver em oração, fala, Deus, renova o primeiro amor, renova a alegria, renova a intensidade, renova a paixão. E aí no verso 7 ele diz, aquele que tem ouvidos, Apocalipse 2:7, tá? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Você vai ver que todas as vezes João renova essa palavra. Ele fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu irmão, não basta estar aqui, temos que abrir os nossos ouvidos. É muito bom estar aqui, mas temos que abrir o nosso ouvido, temos que abrir o nosso coração, temos que deixar Deus renovar a fome, a sede e o primeiro amor em nosso coração. Agora vamos lá para capítulo 2, a igreja de Esmirna. Qual foi a advertência? Capítulo 2, verso 10. Ele faz uma advertência para a igreja. Ele fala, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Primeiro é não deixar a atitude automática roubar o primeiro amor. Quem entende? Quem não vai servir a Deus no piloto automático? Quem vai pegar o comando e restaurar a comunhão com Deus? Segundo aqui é não deixar a perseguição e a aflição momentânea apagar a chama e a intensidade do Espírito. As aflições acontecem, os momentos difíceis acontecem, mas ele fala, olha, cuidado, você pode passar aflições, mas não deixa isso destruir a sua fé, a sua confiança, porque Deus tem para você a coroa da vida. E o apóstolo Pedro, ele diz, abre comigo, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 em diante. Estejam alertas e vigiem, pois o diabo, inimigo de vocês, anda em redor como o leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que irmãos como vocês têm em todo o mundo e estão passando pelos mesmos sofrimentos. Meu irmão, no momento da aflição, no momento da prova, não é um momento de esmorecer, não é um momento de afastar,
não é o momento de virar as costas, é o momento de aumentar a intensidade e ficar firme na fé. Quem vai ficar firme na fé? E ele diz, o Deus de toda graça, olha que lindo, o verso 10, que é a autoridade da palavra, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco, durante pouco tempo. E ele diz, o mesmo Deus, ele vai restaurar, confirmará, lhe dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Levanta as duas mãos, meu irmão. Talvez você está passando uma aflição, algum momento no seu relacionamento familiar, alguma prova na sua vida profissional, até mesmo alguma prova na sua mente, na sua saúde, mas você fala assim, o meu Deus, ainda que eu passe uma pequena aflição, por pouco tempo, a palavra declara, o meu Deus é poderoso para restaurar, para confirmar, para fortalecer e para me firmar em firmes fundamentos. Quem pode aplaudir ao Senhor? Torre forte é o Senhor em tempos de angústia. Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha salvação. Não temerei, em nome de Jesus. Então ele fala, cuidado para não perder o primeiro amor, cuidado para não deixar momentâneas aflições e provações roubar a sua confiança e a sua fé. Mas aí ele continua agora, lá em Apocalipse, ainda Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Novamente ele repete aqui, meu irmão. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Eu vou falar e você vai repetir bem forte. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fala para o seu irmão, abre os seus ouvidos, deixa Deus te renovar. Quem vai deixar Deus te renovar? Não deixar apagar a chama do primeiro amor, não se abalar por pequenos momentos de aflição e provação, porque eles vão passar e Deus vai te fortalecer, te firmar em alicerces seguros, que é Jesus Cristo a nossa rocha. E ainda no verso 11 ele diz, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Agora sim, vamos lá para outra advertência. Nós paramos no verso 11, agora Apocalipse 2, verso 15. Agora é a igreja de Pérgamo. Qual é a advertência que Jesus trouxe para João passar para a igreja? De igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, porque senão virei em breve e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Meu irmão, ensinos que promovem a impureza, que promovem a prostituição, que promovem a imoralidade. Ele falou, olha, não tem como servir a Deus e servir a prostituição. Não tem como servir a Deus e entregar sua mente e o seu corpo para as impurezas. Não aceite isso na sua vida, não aceite isto na igreja.